Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui nos encontramos para mais uma Evangelho Terapia. A Casa de Zico Horta, ao longo dos anos, tem nos dado essa oportunidade de encontros online, aos domingos, e presencialmente às segundas-feiras, às 19 horas, e às terças-feiras, às 14 horas. Na nossa casa, temos a Evangelho Terapia, com uma abordagem um pouco mais extensa do que essa que fazemos aqui, não é? Porque também usamos o Evangelho sempre como referência, mas como estamos ali presencialmente, há uma troca de percepções, de sentimentos. Isso é muito enriquecedor, além de estarmos ali, né, fisicamente, naquela ambiência de paz e de serenidade. Mas que hoje possamos aproveitar ao máximo essa bendita oportunidade de buscar aqui, no Evangelho, a diretriz, o caminho, a orientação que precisamos. Como em todos os encontros, se não em quase todos os encontros, ressaltamos a importância da prece. A prece é a nossa senha. Hoje até os pequeninos sabem como entrar, usar o celular, e eles já perguntam, tem Wi-Fi? Qual é a senha? Não é? Então, qual é a senha para eu me conectar com o divino? A prece. O que é a prece? Uma entrega. A prece é quando eu me distancio do mundo físico e reconheço que a verdadeira vida se dá no mundo espiritual. E aí, quando eu me recolho, quando eu aquieto os meus pensamentos, eu vou percebendo o divino em mim. Como? Com a minha respiração. Todos os dias, sem que eu peça, Ele me dá essa possibilidade de atuar, de interagir, de compartilhar. E por um segundo eu posso me conectar com Ele, com o Criador, e dizer muito obrigada por tanto, muito obrigada por sempre estar comigo, ainda que eu não te perceba ou não te reconheça. Essa é a prece. Muitos de nós recitarão as preces que sabem decor do coração, que é a oração dominical, que é o Pai Nosso. Muitos de nós recorrerá à Ave Maria, que é uma exaltação a esse espírito de luminosidade impensável para nós. E que é também uma forma de lembrar o quão amorosa essa mãe é. Enfim, seja por que caminho for, precisamos buscar essa sintonia com o Pai, e ela se dá através da reflexão e da prece. Feito isso, pegamos o Evangelho. E nesse momento da prece, né, eu peço, meu Jesus, meu anjo guardião, minha mentora, me auxiliem, me ajudem a me melhorar, a me evangelizar, que eu possa ser uma prova viva para mim da importância, da vivência e da experiência de seguir Jesus verdadeiramente. E aí eu abro o Evangelho. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. E aí é uma passagem do Evangelho que está em Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16. E a passagem do Evangelho diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha.
Saiu de novo, à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós, outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente, à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis o dia inteiro sem trabalhar? E aí eles disseram: porque ninguém nos assalariou. Então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios, ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo em seguida os que tinham tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia todo, do sol, do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Não, pergunta. Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É linda essa passagem do Evangelho, né? E o que nós podemos refletir sobre ela, né? O dono da vinha é o Pai, é o Criador. E nós somos aqueles que estávamos na praça, estávamos esperando que alguém nos chamasse para trabalhar. E o dono da vinha, ele mandou que fossem buscar os trabalhadores, né? Então, meus irmãos, vamos trazer para nós, né? O Senhor da vinha, que é o Pai, que é o Criador, ele manda nos chamar. Ele mandou os apóstolos, quantos filósofos, quantos homens de coração amoroso e fraterno já nos chamaram para a vinha, para trabalhar na vinha. Quantos já nos convidaram em nome dele? E muitas vezes nós não vamos porque não podemos, não vamos porque não queremos, não vamos porque não sabemos se vamos gostar. A verdade é que não vamos. E quando vamos, como aconteceu com os primeiros que trabalharam desde o nascer do sol até o final do dia, quando os outros chegaram, os outros que chegaram no final do dia, e o Senhor da vinha pagou igualmente, eles ficaram aborrecidos. Eles se compararam com aqueles que chegaram por último e disseram: mas não está correto. Eu cheguei de manhã, trabalhei até de noite, ganhei 1 denário. Esses chegaram às 4 horas da tarde, trabalharam até às 17 e também receberam 1 denário. 1 denário. Aí o Senhor da vinha, que é esse Pai de amor, ele diz: mas não foi isso que eu combinei com você? Foi um combinado entre nós. Eu te disse que pagaria 1 denário, você disse ok.
Por que que agora você está aborrecido? Porque eu dou igualmente àquele que trabalhou apenas 1 hora ou 2? Por que que você está tão preocupado com o bem que eu faço ao outro? É porque você tem mau coração, um mau olho? É porque o seu olho não é bom? Então eu quero trazer para mim, quantas vezes, porque eu estou aqui, porque eu estou lidando, porque eu estou na casa espírita, na igreja, no templo, doando o que eu tenho de tempo, de conhecimento, né? E aí a dificuldade vem, eu falo, mas não é possível. Aquele ali que não faz nada, que não sai de casa, vou eu me comparar com o outro. E aí é a hora de eu recordar essa parábola. Falar, peraí, o que eu vivo foi o que eu combinei. O que você vive é o que você combinou. Não faz sentido eu me comparar com você. Não faz sentido eu pensar que eu não mereço isso ou não mereço aquilo porque eu fiz isso ou fiz aquilo. Porque nós, reencarnacionistas que somos, temos a consciência que houve um combinado com o Senhor da vinha. Eu combinei com ele. E ele vai cumprir o que ele combinou comigo. E se espera que eu também cumpra o que eu combinei. Então, muitas vezes, eu ouço, dentro até da minha vida profissional, algumas pessoas que vivem um momento de muita dor, por exemplo, quando a mãe falece e é jovem, né? Ou o pai, ou o filho, enfim. Mas por que eu? Por que que eu fiz? Aí eu falo, meu Deus, tomara que essa pessoa encontre num outro momento essa explicação. Não tem castigo e não tem dor. Por que que o outro tem e eu não tenho? Porque o que o outro combinou não foi o que eu combinei. E que dessa forma nós possamos verdadeiramente entender, né, que o salário que recebemos, né, aquilo que a vida nos oferta, sem dúvida nenhuma, aquilo que nós combinamos com o Senhor da vinha, desde que nós tenhamos feito a nossa parte. Qual é a nossa parte? Cumprir a lei divina. Qual é a maior de todas as leis? Jesus também nos disse, já falamos dela aqui no Evangelho, amar a Deus acima de tudo e qualquer coisa. E que eu só faça ao outro aquilo que, se a mim fosse feito, me traria muita alegria. Senão, que eu não faça. E que possamos assim nos perguntar como anda o nosso trabalho nesta vinha. Seremos verdadeiramente os trabalhadores da última hora? Que esse mestre que é puro amor continue sendo o condutor dos nossos pensamentos. Graças a Deus.